isso aí, meus amigos. Boa noite a todos. Estamos no ar aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV para mais um Connect Sport. Desde já desejando a todos vocês, eu espero que o seu dia tenha sido muito bom. Desejo a todos vocês uma excelente semana, que sejam dias abençoados por Deus e que juntos venhamos alcançar todos os nossos objetivos. Vamos juntos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Desde já, eu sempre pondero para que você curta e compartilhe nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E assim, seguimos aqui abrindo essa semana no Connect Sport, trazendo muita informação do mundo esportivo para vocês que nos acompanham. Nosso Connect Sport, a gente vai trazer aí um giro pelos campeonatos estaduais pelo Brasil, com gols, resultados e análises, destacando também a semifinal do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca, frisando também a segunda rodada da Copa do Brasil, jogos que já começam amanhã. Vamos falar também do futebol internacional, através da rodada do final de semana pelas principais ligas europeias, e também já fazendo um pré-jogo aí para os oitavos de final da Champions League. Informações do mercado da bola, temos o quadro Você Sabia também dessa segunda-feira, e destacando para vocês também, a gente já fazendo aí o pré-jogo da partida que acontece logo mais entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Então vamos juntos aí também destacando o nosso quadro Notícias do Esporte, onde a gente traz notícias pertinentes do mundo do esporte, além do futebol feminino com a Supercopa do Brasil. Então é só um aperitivo do que vem por aí no nosso Connect Sport. Vamos juntos, é uma imensa honra e prazer estar na sua companhia. Então vamos começar aqui o nosso Connect Sport com um aviso de programação nova aqui na Connect Brasil TV. Amanhã teremos aí a estreia do programa Depois dos 60, que a gente vai passar o vídeo para vocês neste momento. Connect Brasil TV não para, e nesse ano de 2025 vamos juntos trazendo nova programação aqui na emissora para vocês que nos acompanham. Então, amanhã não perca essa oportunidade pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. 4 horas da tarde, programa Depois dos 60, Saúde e Bem-Estar, apresentação Gustavo Lima. É um programa diferenciado, Gustavo Lima é um cara sábio, vai ser um programa muito interessante. Então, vamos ficar ligadinho aqui na Connect Brasil TV. Gustavo Lima, novo reforço aqui da Connect Brasil TV, estreando amanhã, programa Depois dos 60. Então, fiquem ligados aí em nossa programação. Vai destacar também amanhã, 8 horas da noite, o programa Painel da Sorte, a apresentação do M. Souza. Ele estreou na semana passada. Então, fiquem ligados aqui na Connect Brasil TV. É os programas que a gente vai divulgando aos poucos aqui para vocês em nossa grade de programação deste ano de 2025. Bom, bora começar então o Connect Sport, destacando aí para vocês. Então fiquem ligados, o programa Depois dos 60, amanhã, 4 horas da tarde, aqui na Connect Brasil TV. Bora começar então o nosso programa dessa segunda-feira, falando de campeonatos estaduais pelo Brasil. A gente vai dividir em 2 blocos, porque é muito jogo para vocês. Já tá passando os gols aí para vocês, porque a gente vai começar falando de campeonato pernambucano, campeonato paranaense, baiano, goiano, alagoano, Mato Grossense, catarinense e muito mais. Vamos começar falando do campeonato pernambucano, semifinal, jogos de ida. O Sport na Ilha do Retiro venceu o Santa Cruz por 2-0 e o Retrô venceu o Maguari por 2-1. Já pelo Campeonato Paranaense, quarta de final, jogos de volta, o Atlético Paranaense garantiu sua classificação diante do Azures por 3-0 e o Coritiba deu adeus à competição empatando com o Maringá por 1-1. Já pelo Campeonato Baiano, semifinal, já era esperado o Clássico Bavi. Na final, Vitória venceu aí o Atlético da Bahia por 3-0 e o Bahia reverteu a derrota que teve na primeira partida para o Jacuipense, onde perdeu no primeiro jogo por 2-1. Neste final de semana, goleou aí a equipe da Jacuipense fora de casa por 5-0. Campeonato Goiano, semifinal, vale frisar, o Atlético Goianiense empatando com a Anápolis por 2-2 e o Vila Nova aí vencendo o Goiás por 1-0. Já pelo Campeonato Alagoano, primeira partida da final, o clássico entre Asa e CRB acabou empatado por 2-2. Já pelo Campeonato Mato Grossense, a semifinal vale destacar a vitória do Cuiabá diante do Operário por 1-0 e pelo Campeonato Catarinense já temos aí a final definida entre Avaí e Chapecoense. O Santa Catarina empatou com o Avaí no tempo normal por 1-1 em casa e na disputa de pênaltis o Avaí superou aí o Santa Catarina por 8-7. E a Chapecoense venceu o Joinville no tempo normal por 2-1 e fará a final do Campeonato Catarinense aí contra a equipe do Avaí. Destacando alguns jogos para vocês, o Bahia goleou a Jacuipense por 5-0 e garantiu uma vaga na final do Campeonato Baiano, e um jogo com gols, pênaltis perdidos, peteleco e expulsão, muito mais. Foi uma partida aí movimentada. Depois de perder a primeira partida por 2-1, o Tricolor precisava ganhar de pelo menos 2 gols de vantagem. Assim fez com a ajuda de Rodrigo Nestor, Santiago Arias, Cauli, Everton Ribeiro e Eric. O Bahia
Bahia venceu por 5-0 no encontro do estádio Joia da Princesa e ainda teve um pênalti perdido pelo Leão do Cisal, a expulsão de Matheus Firmino por causa de um peteleco na orelha de Rodrigo Nestor. Então foi uma partida movimentada e o Bahia está na final do Campeonato Baiano. O seu adversário será a equipe do Vitória, que triunfou novamente diante do Atlético Alagoinhas. O Vitória voltou a vencer aí desta vez por 3-0 e carimbou a classificação para a final do Campeonato Baiano, com um agregado de 7-0. No encontro desse sábado disputado Barradão, o rubro-negro foi a campo com um time misto e balançou as redes com Janderson, Thiaguinho e Carlinhos. A partida marcou ainda o retorno do zagueiro Camutanga, recuperado de uma lesão ligamentar no joelho. Pelo Campeonato Paranaense, o Maringá está na semifinal do Campeonato Paranaense. O Dogão empatou com o Coritiba por 1-1 na noite deste domingo no Couto Pereira, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Estadual. Gustavo Coutinho abriu o placar para o Coritiba, mas logo aos 10 minutos de partida, Maranhão, aos 10 minutos, o Gustavo Coutinho marcou o gol do Coritiba e aos 26 do segundo tempo, Maranhão decretou a igualdade. Como o time do interior havia vencido por 2-0 na partida de ida, o empate foi suficiente para o Maringá avançar para as semifinais. O Atlético Paranaense é outro clube que está classificado. Com a atuação segura, o Atlético bateu o Azures por 3-0 na Liga Arena e se classificou para a semifinal. O Furacão não empolgou a torcida, chegou a ser vaiado no final do primeiro tempo, mas também não correu qualquer tipo de susto. A vitória foi assegurada com gol contra do zagueiro Lucas Adel e com 2 gols do atacante Luiz Fernando, ambos aí após intervenções do VAR. Pelo Campeonato Pernambucano, o Sport venceu o Santa Cruz por 2-0 na tarde deste sábado, na Ilha do Retiro, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A equipe foi superior durante toda a partida. O Leão dominou o tricolor coral desde o início até o fim da partida. Embora não tenha encontrado uma equipe bem armada na defesa, contou com a falha grave do goleiro Ron Kennedy para desmontar a retranca do rival e abrir o placar com o português Gonçalo Paciência ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o zagueiro João Silva ampliou para a equipe rubro-negra. O jogo ainda foi marcado pela estreia do atacante Thiago Galhardo com a camisa do Santa Cruz. Já o Retrô venceu o Maguari por 2-1 na Arena Pernambuco e o duelo foi válido pela ida das semifinais do Campeonato Pernambucano. Os gols da Fênix foram marcados por Júnior Fialho e Gustavo Salomão. Eric Cunha fez o gol para o Maguari. Com o resultado, o Retrô abre vantagem e depende apenas de um empate na volta para garantir uma vaga na final. Pelo Campeonato Goiano, Vila Nova levou a melhor e venceu o Goiás no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. Na Serrinha, com torcida única do rival, o gol foi marcado por Júnior Todinho no primeiro tempo. O Tigrão foi melhor na etapa inicial e controlou o jogo no segundo tempo. O Goiás reagiu após substituições do segundo tempo e ainda perdeu uma chance do empate, porque o goleiro Tadeu acabou desperdiçando um pênalti, acertando o travessão. E o Atlético Goianiense ficou tudo igual na primeira semifinal entre Atlético Goianiense e Anápolis. Empataram por 2-2 no Antônio Ascioli, em Goiânia. O Galo do Comarca abriu vantagem com 2 gols rápidos de Igor Cássio e Cadu, ainda no primeiro tempo, mas Caio Dantas descontou para o Dragão e no segundo tempo o Anápolis conseguiu controlar a partida durante muito tempo, até que Sandro Lima marcou o gol de empate do Atlético Goianiense aos 31 minutos do segundo tempo. O Dragão ainda ficou com um homem a mais após a expulsão de Lucão, mas não conseguiu a reação de buscar o gol da virada. Pelo Campeonato Alagoano, a primeira partida da final, as CRB fizeram um clássico emocionante na abertura da decisão do Alagoano. Em Arapiraca, o Alvinegro abriu 2-0 de vantagem com gols de Júnior Viçosa e Thiago Alagoano. Mas o Galo foi em busca do empate do segundo tempo com Tiribi, que marcou contra, e Thiaguinho, que deixou tudo igual no Coroaci da Mata Fonseca. No sábado, os times voltam a se reencontrar no Rei Pelé para disputar a finalíssima. Pelo Campeonato Mato Grossense, mesmo fora de casa, o Cuiabá teve as principais ações da partida contra o Operário. O time comandado por Guto Ferreira manteve o maior posse de bola e trocava mais passes no campo ofensivo, envolvendo a defesa do seu adversário. Dirigido pelo técnico Rogério Henrique, o Operário foi com um time alternativo, já visando o duelo da Copa do Brasil, que é assunto daqui a pouco em nosso Connect Sport. Em um jogo bastante estudado e sem chance, aos 27 minutos do primeiro tempo, Denilson acertou um lançamento para Derek Lacerda, que foi garçom de Juan Oliveira, acertar um belo chute fora da área, garantindo assim a vitória do Cuiabá. Pelo Campeonato Catarinense, onde vamos finalizar aqui o primeiro bloco de notícias dos campeonatos estaduais, a Chapecoense está na final. Na tarde deste domingo, jogando no Josué Anone, fora de casa, o Verdão do Oeste venceu o Joinville por 2-1 e vai decidir o Campeonato Catarinense contra o Avaí. A classificação passou pela dupla Mailton e Mário Sérgio. E o Avaí foi mais sofrido, mas o Avaí superou Santa Catarina nos pênaltis, depois de um empate por 1-1 no tempo normal, neste sábado no estádio Alfredo Kriek, em Rio do Sul.
confronto foi novamente do início ao fim no Vale do Itajaí, muito equilibrado. Kleber abriu o placar enquanto Renan, com a bela pintura, igualou, fazendo a festa da torcida da casa. Nas penalidades, o Leão levou a melhor com uma disputa intensa e que terminou de 8-7 a favor dos visitantes. Então, para vocês que nos acompanham, este foi aí a gente dando ênfase sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil, bloco 1. A gente volta a falar daqui a pouco no Connect Sport, trazendo um panorama para vocês da primeira partida da final do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Mineiro aqui no Connect Sport. Os campeonatos estaduais sempre têm e sempre terão espaço em nosso programa, os campeonatos estaduais chegando nos seus momentos decisivos. Bom, seguimos aqui para ainda falar de campeonatos estaduais, mas falando da semifinal do Campeonato Carioca. A primeira partida que a gente vai destacar é a partida que aconteceu no estádio Raulindo de Oliveira, no Rio de Janeiro. Volta Redonda empatou com o Fluminense por 0-0. De um lado, o Fluminense, que tinha vencido a primeira partida por 4-0, para essa partida administrou o resultado. Do outro, a equipe do Volta Redonda tentando reverter essa desvantagem que era difícil, mas um primeiro tempo aí onde o Volta Redonda dominou mais as ações da partida, criou mais oportunidades. Fluminense procurou ficar mais com a posse de bola, administrando o resultado. E o Volta Redonda chegou a criar duas boas oportunidades no primeiro tempo, que vale frisar. Uma com o Sanches e outra com o experiente Chay, mas não conseguiu abrir o placar. Já no segundo tempo, o panorama seguiu da mesma forma, de um Volta Redonda tentando implementar o seu estilo de jogo para tentar fazer o primeiro gol da partida e consequentemente tentar reverter essa desvantagem, e de um Fluminense administrando o resultado. A chance clara do Fluminense foi só no segundo tempo com o Serna, no qual ele conseguiu deslocar o goleiro e o Sanches tirou praticamente em cima da linha, e depois o Volta Redonda chegou a criar algumas oportunidades, mas não conseguiu concluí-las com êxito, e a partida terminou empatada por 0-0, a superioridade do Volta Redonda para a equipe do Fluminense. A gente vê em números, foram 9 finalizações da equipe do Voltaço contra 3 da equipe do Fluminense, e a estratégia de jogo do Fluminense de fazer um jogo mais sonolento, de administrar o resultado, gerou efeito. O Fluminense está na final do Campeonato Carioca, o Fluminense que disputará aí nas últimas 5 finais, esteve presente aí no Campeonato Carioca e tentará aí o título do Campeonato Carioca de 2025. Vale frisar que o seu adversário já está definido. Pode colocar aí pra gente, Gustavo, os gols da partida entre Vasco e Flamengo, porque no estádio do Maracanã, a partida de volta, o Flamengo levou a melhor ao vencer o Vasco por 2-1 e se classificar para a final da competição, no qual enfrentará a equipe do Fluminense. Diferente da primeira partida que o Fluminense venceu na semana retrasada por 1-0 com o gol do Bruno Henrique no estádio Newton Santos, essa partida ela foi um pouco mais aberta, foi um jogo mais vistoso da gente assistir ainda no primeiro tempo. O placar de 1-1 foi construído ainda na primeira etapa, com o Vasco da Gama se expondo mais, ambas as equipes tendo oportunidades, e mais o Vasco abrindo o placar após uma falta do Léo Pereira no sistema de defesa. Falta foi cobrada pelo Felipe Coutinho. No bate-rebate, o Nuno Moreira, português, fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama, e o Vasco abriu o placar aí ainda no primeiro tempo, mas logo em seguida prevaleceu aí o conjunto forte da equipe do Flamengo, que empatou com o Bruno Henrique. Depois o jogo permaneceu muito aberto, ambas as equipes buscando gol, mas no segundo tempo faltou fôlego para o Vasco tentar reverter essa desvantagem, e para o Flamengo a questão técnica e tática pesa, porque o Flamengo tem um time mais sólido, mais definido que o Vasco da Gama, e isso acabou favorecendo a equipe rubro-negra. O Vasco, vale frisar, teve a saída do Felipe Coutinho no segundo tempo, que ele sentiu uma lesão, e o Flamengo teve também a substituição do Bruno Henrique, e a gente vê o banco de reservas de cada clube. Com a saída do Bruno Henrique da equipe do Flamengo, entrou o Luiz Araújo, que fez o segundo gol da equipe, e o Vasco da Gama, depois da saída do Felipe Coutinho, não ficou uma equipe mais perdida, ficou uma equipe que não conseguiu implementar o mesmo ritmo de jogo forte da primeira etapa, e com isso o Vasco da Gama não conseguiu reverter essa desvantagem. Já o Flamengo criou as melhores oportunidades e fez o seu segundo gol com o Luiz Araújo, garantindo assim a vitória por 2-1. Depois o Flamengo só administrou o resultado, teve perto até de ampliar o placar e conseguiu aí vencer o Vasco por 2-1. Grande classificação da equipe do Flamengo, que enfrentará agora na final do Campeonato Carioca de 2025 o Fluminense. O Flamengo esteve presente aí nas 7 últimas finais do Campeonato Carioca, esteve presente, agora tenta buscar o seu 39º título, enfrentando aí a equipe do Fluminense. Então já temos a final do Campeonato Carioca definido para vocês, e este foi um panorama das duas partidas da semifinal do Campeonato Carioca que ocorreu neste final de semana. Bom, agora a gente segue aqui com o Connect Sport, trazendo para vocês o nosso giro de notícias do esporte, primeiro bloco, destacando notícias pertinentes do mundo esportivo para vocês. Bom, e vamos começar falando sobre briga de torcidas. Infelizmente,
jogos, em grandes clássicos aí pelos campeonatos estaduais pelo Brasil. Infelizmente, a gente acaba tendo que noticiar esse tipo de notícia lamentável. Uma confusão envolvendo torcedores da dupla Grenal acabou com 6 pessoas detidas na manhã deste sábado, horas antes do clássico na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. A briga ocorreu na plataforma da estação Niterói da Trensur, em Canoas, na região metropolitana da capital. Conforme informações do delegado Pablo Rocha, que atendeu a ocorrência, um grupo de torcedores colorados se deslocava de Novo Hamburgo para Porto Alegre quando foi abordado por gremistas que aguardavam na plataforma da estação. Durante o confronto, vidros ficaram estilhaçados e parte do vagão depredado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local para o cuidado aos feridos. Junto aos torcedores foram apreendidos uma soqueira e rojões e os 6 detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia do Pronto Atendimento de Canoas para o registro da ocorrência. E outra briga que tivemos foi de torcedores do esporte. 12 integrantes de uma torcida organizada do esporte, incluindo um adolescente de 16 anos, foram detidos na manhã deste sábado. Com bombas caseiras, os torcedores foram encontrados pela polícia enquanto esperavam um ônibus que seguiam para o Recife, no bairro da Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana. Com esses torcedores foram apreendidos rojões, granadas caseiras feitos com pregos e metais. E agora vamos mudar o assunto para falarmos de Skeleton, porque a brasileira Nicole Silveira conquistou um 4º lugar inédito no Campeonato Mundial de Skeleton, que aconteceu em Lake Placid, nos Estados Unidos, e anotou o melhor resultado de todos os tempos do Brasil em mundiais de esportes olímpicos de inverno. Ela superou o feito de Isabel Clark, que em 2001 conseguiu este feito histórico e ficou no 12º lugar no Mundial de Snowboard. Já falando agora da Comebol, que divulgou neste domingo as punições ao Cerro Porteño pelos episódios de atos racistas que o atacante Luigi do Palmeiras sofreu na última quinta-feira em jogo pela Comebol Libertadores Sub-20. O clube paraguaio recebeu uma multa no valor de $50 mil, cerca de R$288 mil, a serem pagos no prazo de 30 dias a partir da notificação. O Cerro também está proibido de ter a presença de torcedores nos duelos da equipe durante a Libertadores Sub-20 e a Comebol ainda exigiu que o clube terá que publicar nas redes sociais oficiais uma campanha de comunicação de conscientização contra o racismo durante a duração da Comebol Libertadores Sub-20 nesta edição de 2025. Vale ressaltar que as punições ainda cabem recurso. Pelo UFC, Maurício Ruffi entrou no octógono do UFC 313, montado no T-Mobile Arena em Las Vegas, e venceu o 3º duelo na organização de forma avassaladora na noite deste sábado. O atleta do Fight Nerd enfrentou King Green na categoria de peso leve até 70 quilos e apagou o adversário com um chute rodado no primeiro round. Além dele, outros 5 brasileiros entraram em ação antes da defesa de cinturão de Alex Poatan e 4 saíram com a vitória. Pelo tênis, atual número 7 do mundo e dono de 24 títulos de Grand Slam, Novak Djokovic foi surpreendido pelo holandês Botic van Dezenschop na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, e acabou eliminado do torneio na noite deste sábado. O sérvio foi superado por 2-1, com parciais de 6-2, 3-6 e 6-1 e deu adeus à competição. Já João Fonseca, que é promissor para chegar no topo do mundo, tem que passar pelos melhores do ranking. Neste sábado, o brasileiro enfrentou uma pedreira na segunda rodada do Indian Wells. O número 80 do mundo fez um jogo contra Jack Draper, número 14 do mundo, no primeiro set, mas foi derrotado por 2-0 com 6-4 e 6-0. Próximo compromisso do jovem fenômeno brasileiro é o Masters 1000 de Miami, que será realizado a partir do dia 19 de março. E assim a gente segue ainda no tênis para falarmos de Beatriz Haddad Maia, que não vem de uma boa fase nas disputas de simples. Neste sábado, a brasileira perdeu para a britânica Sonai Kartal por 2-0 com parciais de 6-2 e 6-1 em sua estreia no WTA 1000 em Indian Wells. E para finalizarmos o primeiro bloco do Notícias do Esporte, vamos falar de Marcos de Almeida, que conquistou na noite deste sábado o vice-campeonato em Las Vegas, no SHOT, maior e mais tradicional competição de indoor de tiro com arco do mundo. O torneio nos Estados Unidos abre a temporada mundial na cidade conhecida pelos cassinos e foi vencida pelo americano Brad Ellison, atualmente 3º lugar do ranking mundial de tiro com arco recurvo. O brasileiro de 27 anos ficou com apenas 4 pontos atrás do americano Ellison, que é o atual 2º colocado do ranking mundial. Então, para vocês que nos acompanham, este então foi o primeiro bloco do Notícias do Esporte desta segunda-feira. A gente segue aqui com o Connect Sport, destacando agora para vocês os jogos que teremos pela segunda fase da Copa do Brasil. Vamos dar ênfase aqui
para vocês dos jogos que começam amanhã e dando um ênfase de como os clubes vêm para essas primeiras partidas. Vale destacar aqui pela Copa do Brasil que teremos aí os jogos para vocês que nos acompanham vale frisar aqui para vocês, estou procurando aqui os jogos. Ao vivo é assim, meus amigos, a gente infelizmente acaba tendo esse tipo de problema, mas vamos aqui já destacar para vocês os jogos da Copa do Brasil. Teremos aí o Remo enfrentando a equipe do Criciúma. E dando ênfase aqui, a minha notinha, a colinha aqui acabou escapando aqui das minhas mãos. É muito assunto para a gente destacar, a gente tem que pegar informações do celular. Então, infelizmente, peço perdão a todos, acabou sumindo a minha colinha aqui da Copa do Brasil, mas eu vou informar os jogos para vocês aqui agora. Destaque que as partidas começam amanhã com o confronto entre Operário e a equipe do Novo Horizontino. O Remo enfrenta a equipe do Criciúma. O Bragantino mede forças aí com São José do Rio Grande do Sul. E o Botafogo da Paraíba enfrenta a equipe do Concórdia. Vamos destacar aqui como cada equipe vem, vai destacar aqui a partida entre Novo Horizontino e Operário. A equipe do Operário vem confiante para essa partida, já que na primeira fase da Copa do Brasil fez história ao eliminar a equipe do Sport, a equipe que tinha uma invencibilidade de 20 jogos, mas foi derrotada para o Cuiabá, porque entrou com um time alternativo, busca superar aí a equipe do Novo Horizontino e seguir fazendo história na Copa do Brasil. Vai destacar que a equipe mato-grossense também está de olho na premiação, que caso o vencedor dessa partida garanta a classificação para a terceira fase da competição nacional, a premiação será de R$1 milhão. Já a equipe do Novo Horizontino vem de uma eliminação polêmica contra o São Paulo e teve tempo aí o Eduardo Batista de preparar aí a sua equipe com foco total na Copa do Brasil para essa partida decisiva contra o Operário. A provável escalação de ambas as equipes vai destacar que a equipe do Operário deve vir com Luiz Henrique, Castanha, Daniel Felipe e Alex Santos, Vitor Gotens e Matheus Claudinho, Fabrício Luza, PP, Caio Vinícius, Yuri, Guilherme Teixeira. Equipe comandada por Rogério Henrique. Já o Novo Horizontino deve vir a campo com Ayrton Dantas, Rafael Donato e Patrick Brey, Bruno José, Luiz Oyama e Jean Irmer e Vaguinho, Robson, Matheus Friso e Pablo Diego. Equipe comandada por Eduardo Batista. Bom, acredito que no contexto geral eu dou um certo favoritismo para a equipe do Novo Horizontino. Eu acho que é uma equipe que nas últimas temporadas vem numa ascensão nacional, aí disputando a Série B, disputando Copa do Brasil, Campeonato Paulista, sempre vem montando times competitivos aí, essa equipe sob o comando do Eduardo Batista. Na temporada passada só não garantiu acesso para a Série A por conta de um ponto. Nessa temporada fez até um bom jogo contra a equipe do São Paulo. São Paulo garantiu classificação de maneira suada, então acho que alguns destaques aqui, como no caso do Robson, do Matheus Friis e o Pablo Diego, é a principal arma ofensiva dessa equipe do Eduardo Batista, enfrentando a equipe do Operário, que vem embalada por ter eliminado o Sport, que também montou um bom time para esse ano de 2025 e tenta surpreender aí em casa a equipe do Novo Horizontino. Vale frisar também o duelo entre Remo e Criciúma, o Remo que eliminou o Gás de Roraima e o Criciúma que bateu o Operário. Vamos frisar aqui alguns dados estatísticos de ambas as equipes, como o Remo tem ido muito bem em seus jogos como mandante. A equipe soma 6 vitórias e 4 empates nos seus últimos 10 jogos, além de 13 partidas sem derrotas em seus domínios neste ano, contando essa temporada e a temporada passada e essa temporada de 2025. A defesa do Remo tem sido segura e o time sofreu apenas 4 gols dos últimos 10 jogos. Vale destacar que o Criciúma tem oscilado fora de casa. A equipe tem apenas 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nos últimos 10 compromissos fora de casa. E a defesa do Criciúma tem sido segura. O time sofreu apenas gols em 4 dos últimos 10 jogos que a equipe disputou. Então tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, mas o Remo atuando no seu estádio, no Papão da Curuzu, vai usar esse fator como a sua principal força para ser uma equipe sólida e tentar superar o Criciúma, que vem em baixa após a eliminação do Campeonato Catarinense. E vale frisar, para encerrarmos aqui, o Bragantino, que vem de eliminação do Campeonato Paulista para a equipe do Santos, para a sua partida contra o São José, tem as voltas dos atacantes Eduardo Sacha e John, que estavam no departamento médico e podem ser novidade aí na equipe de Fernando Seabra para essa partida. Já o São José vem embalado, já que conseguiu a permanência na primeira divisão no Campeonato Gaúcho. A provável escalação de ambas as equipes a equipe do Bragantino deve vir com Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Gabriel e John, Henry Mosqueira, Vinicinho e Isidro Pita, técnico Fernando Seabra. Já a equipe do São José deve vir com Ramp, Danielzinho, Jadson e Rafael Dumas, Lailson, Jonathan Varela e Gabriel Terra, Maicon Assis, Douglas, René e Giovanni Gomes, a equipe de Hélio Xavier. Acredito que o Bragantino tem um time mais eficiente, entra como favorito para essa partida, mas Copa do Brasil a gente sabe que são jogos equilibrados, partidas únicas, então
A equipe do São José deve dar campo de jogo para a equipe do Bragantino, explorar o contra-ataque, mas eu acho que analisando o contexto de comparação dos elencos, dos times titulares, eu acho que o Bragantino tem destaques individuais que podem ser o seu principal diferencial para essa partida. E o Botafogo da Paraíba, vai destacar que o Belo chega, a gente vai falar da equipe do Botafogo da Paraíba que enfrenta o Concórdia, o Belo que classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, eliminando a Portuguesa em São Paulo, no Pacaembu. A equipe pessoense terminou a primeira fase do Campeonato Paraibano na segunda colocação com 19 pontos e o seu principal destaque é Henrique Dourado, ele mesmo, passagem por Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, que fez 3 gols desde que retornou para a equipe em 2025. O Galo do Oeste terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense na 10ª posição, não garantiu classificação para a próxima fase e com isso o seu principal destaque para essa partida é de Felipe Rangel. O atacante tem 2 gols na temporada e foi autor de um dos gols da equipe do Concórdia, que vem de classificação diante da equipe da Ponte Preta. Então é um outro jogo para a gente ficar de olho aí entre Botafogo da Paraíba e Concórdia pela Copa do Brasil. Então esses são alguns destaques aí das partidas que começam amanhã e aí na quarta-feira a gente traz um pós-jogo completo aqui da Copa do Brasil no Conect Sport. Bom, a gente segue aqui em nosso programa para destacarmos agora o futebol internacional, destacando os principais jogos pelas ligas europeias. E vamos começar falando da Premier League, porque o Nottingham Forest venceu o Manchester City por 1-0. O Liverpool caminha a passos largos em busca do título da Premier League, vencendo aí o Southampton, o último colocado, por 3-1. O Chelsea superou o Leicester City por 1-0, dando ênfase também ao empate entre Tottenham e Bournemouth por 2-2. E o Manchester United empatando com o Arsenal por 1-1 em um jogo movimentado. Pela Série A Team, Campeonato Italiano, 28ª rodada, o Milan venceu a equipe do Lecce por 3-2. A Inter de Milão venceu o Monza também por 3-2. O Napoli está encostado aí na liderança, venceu a Fiorentina por 2-1 e a Roma superou o Empoli por 1-0. Já a Juventus foi goleado pela Atalanta por 4-0 em casa. Pelo Campeonato Espanhol, 27ª rodada, o Real Madrid acabou vencendo o Rayo Vallecano por 2-1 e o Getafe venceu o Atlético de Madrid por 2-1. A partida do Barcelona contra o Osasuna foi adiada, motivo daqui a pouco a gente explica no Notícia do Esporte. Vale frisar pela Bundesliga, Campeonato Alemão, 25ª rodada, o Bochum, fora de casa, surpreendeu o Bayern na Allianz Arena e venceu por 3-2. O Leverkusen perdeu a oportunidade de encostar ali na liderança e perdeu para o Werder Bremen por 2-0. E o Augsburg superou o Borussia Dortmund por 1-0. O Borussia Dortmund segue com bastante inconstância nessa temporada na Bundesliga. Já pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o PSG segue a passos largos em busca do título do Campeonato Francês e venceu nessa rodada o Rennes por 4-1. Já pela Liga de Portugal, o Benfica venceu aí o Nacional por 3-0, 25ª rodada do Campeonato Português. O Braga acabou vencendo o Porto por 1-0 e o Casa Pia acabou sendo derrotado para o Sport por 3-1. Vamos dar ênfase aqui a alguns jogos, destacar alguns jogos aí que ocorreu pelo futebol internacional. Vale destacar o Nottingham Forest, que venceu aí o Manchester City, a equipe de Nuno Espírito Santo, que estava há 5 jogos sem vencer. Venceu no momento certo e mantém a primeira colocação, mantém a terceira posição da Premier League. Já a equipe do Manchester City aí segue aí fazendo uma temporada bastante discreta, uma equipe que está oscilando bastante, perde 4 jogos, vence um, depois perde mais 3, então é uma equipe onde o Pep Guardiola, a gente percebe que essa equipe não deu liga nessa temporada e o Manchester City corre risco até de ficar fora da próxima Champions League. Vai destacar que o gol da partida foi do atacante Hudson Odoi, com um chute entre a trave e o goleiro brasileiro Ederson. Com essa vitória, a equipe do Nottingham Forest garante aí a terceira colocação. O Manchester City segue na 4ª posição com 4 pontos de diferença para o Nottingham Forest. E o Liverpool venceu de virada o Southampton e com isso caminha passos largos para a conquista do título da Premier League. A equipe fez seus gols na segunda etapa com Darwin Núñez e Salah em 2 cobranças de pênalti, fizeram os gols da vitória da equipe. Vai destacar aí que a equipe o seu adversário Southampton abriu o placar com Ismael Bone na primeira etapa e a equipe do Liverpool conseguiu aí na virada no segundo tempo, garantindo assim um grande triunfo diante da equipe do Southampton e dando sequência aí na conquista em busca do título da Premier League. Já o Arsenal também perdeu uma grande oportunidade, com 73 mil torcedores presentes em Old Trafford. A equipe dos Gunners acabou tendo
um resultado adverso do que se esperava, empatando com o Manchester United por 1-1, e foi um jogaço, duelo que teve um golaço do Bruno Fernandes de falta, um belo gol de Reece James, e no final um milagre de David Raya garantiu assim o empate em Old Trafford para Manchester United e a equipe do Arsenal. O Arsenal praticamente está dando adeus à disputa pelo título da Premier League, e a equipe do Manchester United, nesses momentos de inconstância, segue na 14ª posição da Premier League. Para finalizarmos, só falando aí do Real Madrid, que venceu o Rayo Vallecano por 2-1. Os gols saíram ainda no primeiro tempo. O time de Carlo Ancelotti aí fez o seu primeiro gol, conseguiu aí abrir o placar em uma grande atuação de Vinícius Júnior, dando uma assistência para Mbappé, que abriu o placar no chute cruzado. Depois o Vini Júnior fez um belo gol em uma jogada individual. E vale frisar para vocês que o Pedro Dias diminuiu em um bonito chute na segunda etapa para a equipe do Rayo Vallecano. O Real não fez força no segundo tempo, controlou as ações da partida, e com um resultado importante para o Real Madrid seguir em busca aí do título da La Liga, já que com esse resultado, com essa vitória, encostou aí no Barcelona na primeira colocação da La Liga. Bom, a gente segue aqui com o Connect Sport, destacando para vocês neste momento em nosso programa a Supercopa do Brasil Feminina. Tivemos aí neste final de semana a abertura da temporada do futebol feminino no Brasil, e a gente vai destacar aqui os resultados para vocês e dando ênfase também às partidas que aconteceu pela Supercopa Feminina do Brasil. Vale destacar aqui que pelas quartas de final na Ilha do Retiro, o São Paulo goleou o Sport por 4-0, o Cruzeiro venceu o Bahia por 1-0, e dando ênfase também à vitória do Corinthians na Arena do Grêmio por 3-0. Já o Flamengo superou o Real Brasília por 3-1, dando ênfase aí que o Cruzeiro, que é atual vice-campeão da Supercopa do Brasil, acabou garantindo a vitória no Carneirão, em Alagoinhas. Vale destacar que o gol da partida foi marcado pelo reforço da equipe cruzeirense para essa temporada, a Letícia Ferreira, um dos reforços da equipe que veio do Palmeiras, garantindo assim, completou uma cobrança de escanteio. Após cobrança de escanteio, ela fez o gol de cabeça, completando assim a jogada e fazendo o gol da equipe do Cruzeiro, classificando o Cruzeiro para a semifinal da Supercopa do Brasil Feminina. Já esperar que o Cruzeiro tenha um time mais eficiente do que o Bahia, e mesmo que apertado, estar na semifinal da Supercopa do Brasil. Já o Corinthians também, com a superioridade inferior à equipe do Grêmio, o Corinthians venceu aí sem dificuldades o Grêmio por 3-0 nos primeiros 30 minutos de jogo. Foi um jogo mais truncado, de muito equilíbrio. Porém, a Vicky Albuquerque fez o primeiro gol, abrindo o placar para a equipe do Corinthians. Ainda no finalzinho da segunda etapa, a Andressa Alves, que é uma dos principais reforços da equipe do Corinthians para essa temporada do futebol feminino, fez o segundo gol da equipe do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians administrou o resultado, conseguiu uma vitória tranquila e fez ainda o seu terceiro gol com a Andressa Alves, garantindo assim a equipe de Lucas Piscinato na próxima fase da Supercopa do Brasil. O Grêmio até tentou competir, mas a gente viu que o Corinthians tinha um elenco superior à equipe do Grêmio, e conseguiu com tranquilidade garantir a vitória por 3-0 e classificação na semifinal. Já o São Paulo também foi outra equipe que venceu sem grandes dificuldades. A equipe venceu aí o Sport, que está de volta na primeira divisão. O Sport fazendo uma temporada, vai fazer uma temporada de reestruturação, garantindo um acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. O São Paulo já é uma equipe mais consolidada com o Thiago Viana. Eu mesmo já tinha frisado no Connect Sport sexta-feira que era favorito para esse jogo, e a equipe correspondeu dentro de campo, vencendo aí a partida por 4-0 com gols aí de Giovanna Crivellari, Bia Menezes, Carla Alves e Bruna Caldeirão. Vale destacar que ainda a goleira Nanda ainda defendeu uma penalidade de Camilinha e foi responsável aí pelo placar não ter sido mais elástico. Vitória contundente do São Paulo, assim como o Flamengo, que no Bezerrão, em Brasília, superou aí a equipe do Real Brasília com os gols aí de Jucinara, Cristiane e Laísa, enquanto o Boião de pênalti diminuiu para os brasileiros que usam o fator casa, mas o Flamengo tem um time mais eficiente, tem destaques individuais, venceu com notoriedade e está classificado para a semifinal da Supercopa do Brasil Feminina. Vale ressaltar para vocês que as semifinais já estão decididas, teremos os jogos entre Cruzeiro e Corinthians, São Paulo e Flamengo, e tá a Supercopa, o futebol feminino sempre tendo espaço aqui no Connect Sport. Primeira rodada aí das quartas de finais da Supercopa do Brasil Feminina, dando pontapé com tudo aí aqui no Connect Sport. A gente informa para vocês sempre o futebol feminino em nosso programa. Portanto, tá aí um resumo do que foi os jogos desse final de semana e das quartas de final da Supercopa do Brasil Feminina. Bom, seguimos aqui com o Connect Sport, agora dando ênfase aos campeonatos estaduais pelo Brasil, parte 2, onde vamos destacar um pouco sobre a final do Campeonato Mineiro e também sobre o Campeonato Gaúcho. Vale destacar que aí tivemos dois grandes jogos, o Cruzeiro superando aí o América Mineiro por 4-0 e o Internacional na Arena do Grêmio vencendo
a equipe da casa por 2-0 e vamos falar um pouco sobre essa partida para vocês neste momento em nosso programa. Vamos começar então falando do Atlético Mineiro, que deu um grande passo para a conquista do hexacampeonato mineiro. A equipe goleou a América por 4-0 neste sábado no Mineirão, pelo jogo de ida da competição. Guilherme Arana abriu o placar após frango do goleiro Jory do América Mineiro. Lianco marcou 2 gols na partida e Rony fechou a conta para o Galo. O América ainda teve Barros expulso e ainda no primeiro tempo. O duelo de volta é no próximo sábado, às 4h30 da tarde, a princípio no estádio Independência. A equipe do Atlético, que começou com um time alternativo por conta da pré-temporada, mas depois que os titulares voltaram a atuar no Campeonato Mineiro, a equipe teve uma consistência, chegou a estar ameaçado de não se classificar para a fase de mata na fase decisiva do Campeonato Mineiro, mas depois da vitória contra o Cruzeiro, a equipe embalou, chegou na final e conquistou o resultado com muita notoriedade. Essa equipe do Atlético Mineiro, da chegada desses novos reforços como o Tomás Coelho, o Rony no sistema ofensivo, deu um novo panorama tático para essa equipe do Galo, aumentou a competitividade da equipe mineira e o Galo conseguiu aí, graças às suas peças e seus destaques individuais, vencer a equipe do América. O América que se apega muito ao estilo de jogo implementado pelo seu técnico. É um treinador jovem, mas que implementou suas ideias de jogo no América Mineiro e deu liga, porque o América fez uma grande campanha até chegar na final do Campeonato Mineiro, mas o Atlético vence com notoriedade essa partida e está a um passo aí da conquista do Campeonato Mineiro de 2025. Já pelo Campeonato Gaúcho, vale destacar o Internacional, que deu um passo gigante para voltar a ser campeão gaúcho depois de 8 anos e impedir o Octa do Grêmio. Com a grande atuação de Alan Patrick no primeiro tempo, o Colorado venceu o Grêmio por 2-0 neste sábado na Arena do Grêmio pelo primeiro jogo da final do Gauchão. Os 2 gols da partida saíram na etapa inicial. Em um intervalo de 3 minutos, Carboneiro abriu o placar para a equipe do Internacional, o atacante que veio por empréstimo do Racing, e depois Alan Patrick ampliou logo depois. O Colorado leva uma grande vantagem para o jogo de volta no próximo fim de semana no Beira-Rio, enquanto o Grêmio precisará de uma virada histórica para ser campeão e tentar em busca aí do octa do Campeonato Gaúcho. Então, para vocês, o Internacional também tem pavimentado um trabalho muito eficiente desde a última temporada sob o comando de Roger Machado, ele que já tinha feito um trabalho muito eficiente na equipe de Juventude, assumiu o Internacional, as suas ideias de jogo demorou para dar liga pela equipe do Inter, mas depois também a gente viu que a equipe engrenou sob o seu comando técnico, fez um bom Campeonato Brasileiro na temporada passada. Neste ano, a equipe manteve a base eficiente do ano de 2024 e começa fazendo um bom Campeonato Gaúcho, chegando à final da competição com o Grêmio, que inicia um trabalho do Gustavo Quinteiros, que também é um treinador que mostra que se tiver tempo pode dar certo nessa equipe do Grêmio. Ele prioriza aí futebol muito ofensivo da equipe do Grêmio. O Grêmio também que fez um bom Campeonato Gaúcho, mas a gente sabe que clássico tudo se equipara. Venceu a equipe do Internacional, que entrou mais focada nas oportunidades que teve, foi cirúrgico e conquista um resultado muito considerável para a partida de volta, onde decidirá no próximo final de semana no estádio Beira-Rio o título do Campeonato Gaúcho de 2025 para vocês que nos acompanham. Então, esses aí são dando ênfase aí à final do Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho aqui em nosso programa. Bom, vamos seguir aqui, Gustavo, a gente ainda tem muita coisa para trazermos para quem está nos acompanhando e chegou aquele momento da gente informar sobre o seu time de coração. Se você está nos acompanhando, fiquem ligados para você saber as movimentações do seu time, quem chega e quem sai através das nossas informações do mercado da bola. E vamos iniciar falando do Palmeiras, que suspendeu a assinatura de contrato do meio atacante Lucas Evangelista, após a alteração dos exames médicos do jogador. Porém, o Palmeiras ainda se mostra confiante com o desfecho positivo do negócio. Uma nova bateria de exames será realizada ainda nesta semana para que o negócio seja concluído. E o Grêmio tem conversas com o Botafogo para contratar o goleiro Raul. A ideia do que o jogador seja a terceira opção no gol da equipe gremista, já que o terceiro goleiro Adriel deve ser negociado. O Cuiabá está próximo de acertar a contratação do volante Lucas Eduardo, do Vasco da Gama, por empréstimo. E o Vitória acerta a contratação do atacante Felipe Cardoso, que estava no Atlético Alagoinhas e foi um dos destaques da equipe neste ano. Segundo o portal
É que nem Corno, o Napoli tem interesse na contratação do atacante brasileiro Igor Paixão, do Feyenoord da Holanda. E o segundo portal Sky Sports, o Eintracht Frankfurt, tem interesse na contratação do meio-campista Arda Güler, do Real Madrid. E o Mundo Deportivo faz a ressalva que Real Madrid e Bayern de Munique têm interesse na contratação de Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. E para encerrarmos o nosso giro de notícias do mercado da bola, segundo o portal GE, conversas pela renovação entre Payet e Vasco da Gama esfriam e corre risco do jogador deixar a equipe vascaína ainda no final do seu contrato. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o nosso giro de notícias do mercado da bola. Do mercado da bola, o assunto em nosso Connect Sport é o quadro Você Sabia. Na sexta-feira passada, em nosso último programa, a gente falou de jogadores que atuaram por 2 clubes diferentes. E agora a gente fala de jogadores que vocês não sabiam, mas que atuaram juntos. E a gente vai frisar no quadro Você Sabia desta segunda-feira. Bom, vale ressaltar que essa ideia de matéria foi partindo do jornal Marca, da Espanha. E a gente listou aqui um apanhado de jogadores que já vestiram a mesma camisa em já atuaram juntos em algum time, em algum momento, mas que ninguém se lembra, e a gente vai falar aqui alguns nomes de maneira aleatória. Tá passando a imagem para vocês, mas a gente vai relatar aqui no quadro Você Sabia, como o atacante chileno Alexis Sánchez e o atacante colombiano Falcão Garcia. O chileno e o colombiano se encontraram no ataque do River Plate na temporada 2007 e 2008. Em 2007 conquistaram juntos o torneio Clausura. Curiosidade é que Ariel Ortega também fez parte desse grupo. Foi colega de clube de Sánchez e Falcão por cerca de um mês. E essa dupla eu tenho certeza que vocês, de certa maneira, quem sabe futebol até de certa maneira já tem um entendimento. Mas quem não sabe vai se surpreender com Baggio e Guardiola, que atuaram juntos pela equipe do Brescia da Itália. O astro italiano foi para o Brescia para encerrar sua carreira em 2004, mas antes na temporada 2001 e 2002, jogou com o hoje treinador do Manchester City, o volante Guardiola, ainda que teriam mais 4 anos de carreira e jogariam até no México. Então, Guardiola e Baggio, jogando pela equipe do Brescia da Itália, atuaram juntos. E Kroos e Vidal, Toni Kroos e Vidal, que hoje foram rivais na Espanha, o alemão e o chileno foram parceiros no Bayer Leverkusen entre os anos de 2008 até 2010. Pablo Aimar e Piqué também jogaram juntos, o meio argentino e o ex-zagueiro espanhol, o ex-meio argentino, perdão, e o ex-zagueiro espanhol, acabou sendo menor de que se esperava, mas os dois se encontraram pela equipe do Real Saragossa e atuaram juntos na temporada 2006 e 2007. Assim como Pirlo e Simeone, o craque italiano e o treinador do Atlético de Madrid, foram companheiros na Inter de Milão na temporada de 98 e 99. Vale destacar também o Pochettino, atual treinador da equipe norte-americana, e Ronaldinho Gaúcho. O ex-técnico do Tottenham foi companheiro do brasileiro recém-liberado recém-liberado e atuaram juntos na equipe do PSG entre os anos de 2001 e 2003. Assim como Rakitic e Ozil, o jogador do Barcelona e o alemão do Arsenal, o jogador alemão, o Rakitic, que jogou pelo Barcelona, e o Ozil, que atuou pelo Arsenal e também pelo Real Madrid, foram parceiros no Schalke 04 entre os anos de 2007 e 2008. Foram terceiros colocados na edição daquela Bundesliga. Assim como Daniel Alves e Sérgio Ramos, o Sevilha teve entre os anos de 2003 até 2006 dois dos maiores astros do futebol mundial em suas fileiras, em que viraram que anos mais tarde viraram rivais, quando Barcelona e Real Madrid contrataram aí a dupla, Daniel Alves indo para o Barcelona e Sérgio Ramos para o Real Madrid, mas ambos chegaram a atuar juntos pela equipe do Sevilha. Assim como Neuer e Raul, o astro alemão ainda não era do tamanho que se tornou, mas se mostrava ser um talento. Raul Gonzalez, também conhecido como Raul, por muitos anos como ator com a camisa merengue, pelo Schalke 04 foram semifinalistas da Champions League e venceram a Supercopa e uma Copa da Alemanha atuando juntos. Assim como o Rivaldo e Yaya Touré, foi na Grécia, mais precisamente no Olympiacos entre a temporada 2005 e 2006, que o brasileiro foi colega de clube do Marfinense e conquistaram juntos a Copa da Grécia naquela temporada.
Roque Santa Cruz e Mataus também jogaram juntos. O ainda muito jovem atacante paraguaio e o ídolo alemão estiveram juntos no Bayern de Munique entre os anos de 99 e 2000 e conquistaram a Bundesliga daquela temporada, assim como Vardy e Harry Kane, os jogadores da seleção inglesa, se encontraram e atuaram juntos na equipe do Leicester City na temporada de 2012 e 2013. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o quadro Você Sabia do programa de hoje. Conect Sport segue trazendo muita informação para vocês neste momento com o quadro Notícias do Esporte Bloco 2, onde vamos dar ênfase aí aos nosso giro de notícias do esporte desta segunda-feira. E vamos começar falando de Caio Bonfim, que conquistou o título da Copa do Brasil de Marcha Atlética na manhã deste domingo em São Paulo. Nos 20 quilômetros disputados das ruas da cidade universitária da USP, o brasileiro que foi medalhista olímpico de prata nos Jogos de Paris 2024 terminou a prova em 1 hora, 21 minutos e 48 segundos. Com o resultado, o marchador de 33 anos chegou ao seu 14º título seguido da Copa do Brasil de Marcha Atlética. E já agora sim a gente vai falar um pouco sobre a equipe do Barcelona, que teve a sua partida contra o Osasuna neste sábado pelo Campeonato Espanhol adiada. Minutos antes de começar o jogo, de começar a partida, após o Barça saber da morte, o Barça soube da morte de um dos médicos do clube. Carlos Minarro Garcia morreu neste sábado na Espanha. O Barcelona comunicou sua morte, mas não informou a causa da morte e nem se o profissional, que tinha 53 anos, estava no Estádio Olímpico Luís Companys, onde a partida seria realizada. O jornal Mundo Deportivo da Espanha informou que o médico teve um infarto e ele estava no hotel onde a equipe estava concentrada para a partida quando acabou passando mal. E agora falando do judô, porque Marcelo Gomes Francoviac conquistou neste domingo o bronze na categoria até 90 quilos no Grand Prix da Áustria de judô, na cidade de Linz, e fechou a participação do Brasil na competição com 3 medalhas. O judoca de 24 anos se juntou a Ronald Lima, ouro até 66 quilos, e Michael Augusto, na categoria até 60 quilos, que ele conquistou a bronze, que subiram no pódio na última sexta-feira, dia 7, na categoria até 78 quilos. Dandara Camilo bateu na trave na disputa do bronze neste domingo e terminou em 5º lugar. Os 4 judocas são destaques da nova geração do judô brasileiro, que mira as Olimpíadas de Los Angeles de 2028. Pelo futsal, neste domingo o Brasil derrotou o Irã por 3-0 e conquistou o título da Copa Intercontinental de Futsal de maneira invicta. O confronto aconteceu no ginásio Max Rosemann, em São José dos Pinhais, no Paraná. Neguinho balançou as redes 2 vezes, enquanto o capitão Felipe Valério deixou o dele. Com essa conquista, o Brasil encerra a Copa de Futsal 2025 com a campanha perfeita, mantendo seu 100% de aproveitamento. Pelo basquete, o Flamengo chegou nas quartas de final da Champions League das Américas de basquete com moral. Durante a fase de grupos, o time carioca conquistou 5 vitórias em 6 jogos. Neste domingo, os rubro-negros enfrentaram Paisas da Colômbia na primeira partida das quartas de final e venceram por 89-72 na casa dos adversários, no Coliseu Ivan de Bebato, em Medellín. O segundo jogo será disputado no Maracanãzinho no próximo dia 14. Pela NBA, destacando aqui alguns resultados do final de semana, onde o Thunder acabou vencendo o Nuggets por 127-103, o Suns acabou vencendo aí o seu compromisso por 125-116, o Cavaliers venceu aí o Bucks por 112-100 e os Clippers venceram aí os Kings por 111-110. Já pelo vôlei, a esperada final do Sul-Americano de Clubes entre Minas e Praia Clube não vai se repetir em 2025. No encerramento da primeira fase do torneio, o time de Uberlândia foi surpreendido pelo Alianza Lima do Peru e venceu por 3-1 por parciais de 25-23, 17-25, 25-20 e 25-20. Já pela Superliga Masculina, o Cruzeiro se reabilitou na competição e venceu o Neurologia Ativa por 3-0 na noite deste domingo no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. Pela 8ª rodada do retorno, as parciais foram de 25-11, 25-20 e 25-19. Agora vamos falar de Malren Koster. Um susto marcou a final feminina dos 3.000 metros no Campeonato Europeu de Indoor de Atletismo no domingo. A holandesa Malren Koster sofreu uma queda feia durante a prova. A atleta de 32 anos bateu a cabeça ao cair e foi retirada da pista de Apeldoorn, ainda inconsciente. Horas depois, a Federação de Atletismo da Holanda informou nas redes sociais que Koster foi hospitalizada e estava consciente.
Koster foi vice-campeã europeia do indoor dos 3.000 metros em 2015. Ela havia sido a segunda colocada na classificatória e era forte candidata ao pódio. Depois da queda, a prova continuou e foi vencida pela irlandesa Sarah Harley, que seguida pela britânica Melissa Courtney Bryant. E esse então foi o resultado aí do atletismo indoor que aconteceu aí neste final de semana. E vale frisar para vocês, para encerrarmos o nosso giro de notícias do esporte, sobre o Pedro Severino, atleta do Bragantino, que sofreu um acidente na semana passada, e vai destacar que ele está internado no Hospital Unimed de Ribeirão Preto, que divulgou nesta segunda-feira um novo boletim médico sobre o estado de saúde do atacante Pedro Severino, de 19 anos. O quadro permanece grave e estável, porém com reações a estímulo, como tosse e respiração. Pedro segue sedado com medidas de neuroproteção e acompanhamento intensivo conforme o protocolo adotado pela equipe médica. Vai destacar que ele está na unidade desde a última quinta-feira após ser transferido de Americana, onde sofreu um acidente grave na terça-feira. Na sexta ele apresentou reflexos compatíveis com o funcionamento cerebral. E a gente segue mandando nossas energias positivas para que o Pedro Severino se recupere deste acidente o mais rápido possível. Bom, agora aqui em nosso Connect Sport, o assunto do nosso programa é as oitavas de final da Champions League. Bora seguir aqui, Gustavo. Coloca o ilustra pra gente das oitavas de final da Champions, porque vamos reforçar os jogos aqui para quem nos acompanha, onde teremos aí amanhã a partida entre Barcelona e Benfica, que acontece na Espanha, a Inter de Milão medindo força contra a equipe do Feyenoord, o Liverpool medindo força contra o PSG em Anfield, o Bayer Leverkusen tenta reverter a desvantagem que da primeira partida contra a equipe do Bayern de Munique, o Lille enfrenta o Borussia Dortmund, o Aston Villa mede forças contra o Bruges, o Arsenal enfrenta o PSV e o Atlético de Madrid enfrenta a equipe do Real Madrid. Vai destacar sobre a equipe do Barcelona, trazendo um panorama completo, a equipe que venceu a primeira partida em Lisboa por 1-0 com o gol do Rafinha. As equipes se enfrentaram 11 vezes, com 5 vitórias do Barça, 2 do Benfica e 4 empates. O Barcelona que vem de uma sequência positiva tanto na La Liga quanto na Champions, e a equipe do Hans Flick tenta dar seguimento aí a essa boa temporada, buscando a classificação para as quartas de final da Champions. Já a equipe não contará para essa partida com o zagueiro Pouco Barsi, que foi expulso no primeiro tempo da partida em Lisboa. Já o Benfica, que não conta com seu principal jogador, o Ángel Di Maria, que ficou em Lisboa se recuperando de uma lesão muscular, mas tem a voltas aí dos jogadores Thomas Araújo e Florentino Luiz, que volta a ficar à disposição de Bruno Lage para esse confronto. Já a Inter de Milão, que venceu aí a primeira partida contra o Feyenoord por 2-0, tem aí recuperado o goleiro Sommer, que ficou no banco de reservas na última partida, e o goleiro, o lateral brasileiro Carlos Augusto, que também volta a aparecer na equipe. Os laterais aí, Zailinski com a lesão na panturrilha, Darmian e Di Marco com a lesão na coxa, seguem sobre o departamento médico da Inter e não estarão à disposição para essa partida, a equipe de Inzaghi. Já vai destacar para vocês que nos acompanham a equipe do PSV, a equipe do Feyenoord também, que vem com os desfalques para essa partida, como Bijol e Timber com lesões no joelho, Gonzalez nas costas, Nadi com uma lesão no pé, Lomtomba com a lesão no tornozelo e Zeronki com a lesão na perna. A provável escalação da Inter de Milão para essa partida deve ser Josep Martinez, Bissek, De Vrij, Bastoni, Dumfries e Fratesi, Chayaroglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Arnautovic e Taremi. Já a equipe do Feyenoord deve vir a canto com Wegerbruggen, Herd, Belling e Hancho, Bueno, Molder, Ismael, Igor Paixão, Had, Moussa, Carranza e Ivan Sek. Essa é a provável escalação da equipe do Feyenoord para essa partida. Já o Liverpool, que venceu a primeira partida de ida na França, a equipe do PSG por 1-0. A escalação do Liverpool para essa partida, a provável escalação deve ter Alisson no gol, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson, McAllister e Gravenberch, Elliott ou Szoboszlai, Salah, Luiz Dias e Darwin Núñez. Já o PSG deve vir a campo com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos e Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz e Vitinha, João Neves, Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé. E o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid que vem embaixo após de 2 derrotas seguidas, tenta pegar o apoio da sua torcida no Wanda Metropolitano para tentar superar o Real Madrid. Provável escalação da equipe madrilenha deve vir a campo com Oblak, Llorente, Jiménez e Lenglet, Galán, Simeone, Barrios e Rodrigo De Paul, Samuel Lino, Julián Álvares e Griezmann. Essa é a equipe do Atlético de Madrid que pode atuar contra o Real Madrid. Já a equipe madrilenha deve vir a campo aí com Courtois, Valverde, Asensio, Rudiger, Mendy, Brahim Dias e Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior, técnico Carlo Ancelotti. Já a equipe do Arsenal
fez uma grande goleada contra a equipe do PSV por 7-1, já está praticamente garantida a sua classificação. Retrospecto das equipes em duelos entre os clubes são 11 jogos disputados, com o Arsenal com 5 vitórias da equipe do Arsenal, 2 para a equipe do PSV e 4 empates. Para essa partida, o Gabriel Martinelli retornou de lesão contra o Manchester United, mas será provavelmente poupado para essa partida contra o PSV, com risco de suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Timber também não deve ser relacionado para a partida de volta, e o Bukayo Saka com a lesão no tendão, Tomiyasu com a lesão no joelho, Kai Havertz com a lesão no tendão da coxa e Gabriel Jesus com a lesão no joelho não atuarão pela equipe do Arsenal. A provável escalação de ambas as equipes deve ser: o Arsenal deve vir a campo com Pedro Neto, o Wright, Saliba e Kiwior, Zinchenko, Odegaard e Jorginho, Declan Rice e Sterling, Trossard e Tierney. Já a provável escalação do PSV deve vir a campo com Benítez, Ledesma, Flamingo, Obispo e Júnior, Verman, Schouten, Bakayoko, Thiel, Lang e De Jong. A equipe tem desfalques aí como o Eric Tiemann com a lesão na perna, Ricardo Pepe com a lesão no joelho, e são aí alguns desfalques da equipe do PSV para essa partida contra o Arsenal. Então este foi um panorama de como as equipes chegam para esses duelos de volta da Champions League. Na quarta-feira, você sabe, a gente vai trazer um pós-jogo completo desses grandes jogos, válido pelas oitavas de final da Champions para vocês que nos acompanham. Bom, agora o assunto aqui em nosso Connect Sport dessa segunda-feira é Campeonato Paulista. Vamos dar ênfase aí à classificação da equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, superando o Santos por 2-1. Coloca os gols aí pra gente, Gustavo. Vamos destacar aqui para vocês na Neoquímica Arena, o Corinthians voltando a vencer a equipe do Santos por 2-1. Vale frisar o Corinthians atuando aqui com a mesma base do time que vem atuando pelo Campeonato Paulista, apostando principalmente apostou na individualidade de Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay no sistema ofensivo. O Santos que sentiu a falta aí do Neymar. O Neymar acabou sendo desfalque do Santos em cima da hora na partida, acabou sendo substituído pelo Tassiano. Tassiano fez uma função ali nesse 4-3-3 de meio campo e acabou não dando certo por parte da equipe do Santos no panorama tático da equipe jogar no primeiro tempo, onde o Corinthians dominou as ações da partida e acabou abrindo o placar ainda no primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio do Garro acionando o Memphis Depay. Ele cruzou a bola na área e Yuri Alberto apareceu livre na meta do goleiro Gabriel Brazão, fazendo assim o primeiro gol da equipe do Corinthians. O Corinthians abrindo o placar na Neoquímica Arena. Depois a partida ficou truncada, aí no finalzinho do primeiro tempo o Santos ainda melhorou, porque o Pedro Caixinha alterou a movimentação tática da equipe na parte ofensiva. Antes do gol, o Gabriel, bom tempo, ainda teve uma oportunidade que ele saiu cara a cara com o goleiro Hugo. Quando ele tentou assistência para o Tiquinho Soares, o Mateuzinho apareceu quase dentro da pequena área, tirando a bola pela linha de fundo. E após cobrança de escanteio de Guilherme, Tiquinho Soares, aos 38 minutos do primeiro tempo, marcou o gol de empate a favor do Santos. Santos empatando a partida por 1-1. Na volta do intervalo, o jogo seguiu muito equilibrado, mas o Corinthians tendo as melhores oportunidades. Como após o Memphis Depay sofreu uma falta do Gil, Garro fez uma bela cobrança que o Gabriel Brazão fez a defesa, e esse lance aí terminou originando o segundo gol da equipe do Corinthians. Uma bela trama ofensiva pela esquerda, o Angileri acionou o Garro dentro da área e ele acertou um lindo chute para fazer o segundo gol da equipe do Corinthians e garantir assim os 2-1 no placar. Depois a equipe do Santos até tentou pressionar, mas esbarrava pelo bom posicionamento defensivo da equipe do Corinthians, e para piorar a situação, no decorrer do segundo tempo, o Zé Ivaldo foi expulso pela equipe do Santos, e logo no finalzinho do jogo o Léo Godoy foi expulso também pela equipe do Santos, mas não tinha mais como o Santos buscar o empate. O Corinthians venceu por 2-1. Por parte do Corinthians, vitória importante que dá uma confiança a mais para na próxima quarta-feira tentar reverter a desvantagem que tem contra o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores. E já por parte do Santos que vinha numa crescente de 4 jogos com vitória antes dessa equipe enfrentando a equipe do Corinthians. Acho que foi um erro tático propriamente do Pedro Caixinha. Eu acho que não apostaria no Tassiano numa função de meio de campo. Talvez eu colocaria o Soteldo articulando jogadas ali no meio de campo, talvez o Rolieser aberto pela ponta. Eu acho que o Santos poderia ganhar mais profundidade, poderia ganhar mais força na parte ofensiva e até ter feito uma partida melhor do que fez contra a equipe do Corinthians. Então tá aí para vocês que nos acompanham, a grande classificação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista, onde o Corinthians conhecerá logo mais o seu provável adversário entre São Paulo e a equipe entre Palmeiras e São Paulo, para vocês que nos acompanham. Antes de finalizarmos, Gustavo, coloca aí o Ilustra só para a gente passar algumas informações entre Santos e São Paulo, a partida que acontece daqui a pouco no Allianz entre Palmeiras e São Paulo. A equipe do Santos, foi eliminada para o Corinthians. O Verdão terminou aí a primeira fase na vice-liderança do grupo D com 23 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, mas por questão de critério de empate, 6-5, a equipe do São Bernardo ficou na primeira posição e o Palmeiras na segunda colocação. Palmeiras que garantiu classificação
de maneira tranquila no 1º de maio, na semana passada, contra a equipe do São Bernardo por 3-0 com grande atuação do Estevão, e chega para essa semifinal com confiança. Já o São Paulo, entre altos e baixos no Campeonato Paulista, venceu aí a equipe do Novo Horizonte no Morumbi por 1-0 e agora enfrenta aí a equipe do Palmeiras nessa semifinal que acontece no Allianz Parque. Prováveis escalações de ambas as equipes: o Palmeiras vai vir a campo com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez, Emiliano Martinez e Richard Rios, Rafael Veiga, Facundo Torres e Estevão, Vitor Roque ou Flaco Lopes no sistema ofensivo, equipe treinada por Abel Ferreira. Já o São Paulo deverá vir a campo com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson e Marcos Antônio, Oscar, Enzo Dias, Lucas e Caleri. Técnico, o Zubeldia para essa partida, para vocês que nos acompanham. Vejo que aí deve ser o mesmo panorama da partida que aconteceu na primeira fase do Campeonato Paulista, de um São Paulo dando mais campo de jogo para a equipe do Palmeiras, atuando em casa, dominando as ações da partida, e o São Paulo apostando na individualidade no seu trio ofensivo, Oscar, Lucas e Caleri, para tentar fazer a diferença, assim como fez nas quartas de final da competição. Acredito que hoje eu vejo que o Palmeiras, que é uma equipe que fez na primeira fase uma péssima campanha, mas que cresceu nessa fase de mata do Campeonato Paulista, aposta nos seus principais destaques ofensivos, que eu acho que tem mais variedades táticas do que a equipe do São Paulo, e isso pode ser diferencial para a equipe do Palmeiras atuando em casa. Já para o São Paulo, eu acredito que o jogo vai passar muito pela questão ofensiva dos seus principais atletas, Lucas, Oscar e o Caleri. Eu dou um breve favoritismo para a equipe do Palmeiras do que para o São Paulo para esse confronto. Acho que o São Paulo tem totais condições de vencer e garantir classificação para a final. Mas eu acredito que o fator casa, a questão do Palmeiras ter um time mais sólido, ter alguns destaques individuais, eu acho que isso prevalece um pouco mais do que a equipe treinada pelo Zubeldia. Então será um grande jogo aí pela semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ver quem enfrentará o Corinthians na final da competição, se será ou a equipe do Palmeiras ou a equipe do São Paulo. E na quarta-feira a gente traz um pós-jogo completo dessa partida para vocês que nos acompanham. Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos o Connect Sport dessa segunda-feira, vamos para os nossos avisos. Primeiro aí, trazendo para vocês a vaquinha que está sendo organizada pela Júlia Del Prate. A gente sempre tem frisado aqui em cada Connect Sport sobre a Júlia Del Prate, que é jogadora de futebol feminino. Ela está tendo uma grande oportunidade de dar sua carreira, de ir para os Estados Unidos, para dar seguimento à sua carreira e também à sua vida pessoal, de concluir os seus estudos por lá. E por isso ela está organizando essa vaquinha. Nós aqui do Connect Sport estamos dando essa força para a Júlia Del Prate, para divulgarmos para vocês que têm interesse em ajudar a Júlia Del Prate. A gente vai passar um vídeo explicativo para que você situe-se sobre essa vaquinha que ela está organizando. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, meus amigos. Ainda tem um valor ainda a ser alcançado e nós vamos divulgando aqui no Connect Sport. Até agosto tenho certeza que a Julia vai conseguir arrecadar este valor necessário e a gente aqui do Connect Sport vai divulgando para você poder fazer sua contribuição. Pode entrar no Instagram, Del Prate Júlia, lá no Instagram dela tem o link da vaquinha para você fazer sua contribuição, também aparece a chave Pix, então você pode fazer sua doação da maneira que você quiser e também do valor que você também puder disponibilizar para ela. Lembrando que o que vale é a intenção e vamos juntos aí divulgando a vaquinha da Júlia Del Prate para que ela alcance esse objetivo na vida profissional e pessoal dela, e aqui o Connect Sport a gente vai dando essa força para ela. E para encerrarmos, aqui a gente vai trazer novamente a novidade aqui na Connect Brasil TV, estreia amanhã aqui em nossa programação, programa Depois dos 60, e vamos passar um vídeo neste momento para vocês. Programa Depois dos 60, estreia amanhã, dia 11/3, às 4 horas da tarde, apresentação Gustavo Lima aqui na Connect Brasil TV, pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Então, acompanhe a nova programação de 2025 que vem em nossa emissora, porque vem muita coisa boa por aí. Amanhã também tem o programa Painel da Sorte com o M. Souza às 8 horas da noite, então
fiquem ligados aí na Connect Brasil TV, por isso a gente sempre pede para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso programa dessa segunda-feira, mais um programa muito informativo para vocês que nos acompanham. Então, mais uma vez, eu sempre pondero que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube para acompanhar a nossa programação. Nos siga também no Facebook, no Instagram, para você, a Connect Brasil TV, para vocês ficarem antenados ao nosso conteúdo. Acompanhe o site connectbrasiltv.com e também se inscreva em nosso canal da Twitch, as nossas plataformas de transmissão, para sempre estarmos mais próximos de vocês. Agradeço imensamente a sua audiência, a sua interação até aqui. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e quarta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos aqui na Connect Brasil TV a partir das 8 horas da noite, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.